A gente está passando por um dos períodos mais especiais para o turismo aqui no Espírito Santo. A observação das baleias jubarte que vem se reproduzir no nosso litoral. E a gente está aqui hoje com a Giliane Herculano da Horto. Ela é de uma agência credenciada e vai contar tudo sobre como que funcionam os passeios de observação das baleias aqui no estado. Fica com a gente. ES Brasil. Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para discutir como que está o turismo aqui no Espírito Santo, falar de todos os potenciais, do que está acontecendo agora, os investimentos, os destinos que as pessoas podem conhecer. E hoje a gente está aqui com a Giliane Herculano da Horto. Ela é proprietária da agência Aves Voando Alto. É uma agência credenciada para observação de baleias jubarte aqui no Espírito Santo, né? Seja bem-vinda. Bem, obrigada. E, Giliane, antes das perguntas, então, sobre como que funcionam esses passeios, que eu tenho certeza que muita gente aí gostaria de saber, vamos aos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente, Banestes, crescemos juntos e Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E agora vamos às perguntas, Giliane. Como que começou assim a agência, né? Desde sempre vocês são a agência credenciada aqui no Espírito Santo para fazer esse passeio de observação das baleias? Então, era na verdade era um grupo de amigos em 2013, né, que se juntava para fazer atividades ao ar livre. Vamos fazer uma trilha, aí juntava o pessoal e ia. Vamos fazer uma caminhada, juntava o pessoal e ia. Só que com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo, né? Surgiu em 2013, foi crescendo com o passar do tempo, criando mais responsabilidades, aumentava, né, cada vez mais o número de pessoas. E um dos responsáveis, ele é bombeiro. Então, a visão que ele tinha, assim, quando a gente fazia qualquer atividade, era diferente de uma pessoa leiga, né? Os riscos, as ameaças, né? Ele assumir, às vezes, um risco de, se acontecesse qualquer acidente, qualquer coisa no meio do grupo, no meio da atividade, ele responder processo por ser bombeiro. Então, assim, tinha todo esse cuidado da parte dele, né? Que é o Theo, né? Desde o início, ele está desde o início do grupo. Eu não era presente em 2013, eu entrei somente depois. Então, desde o início, ele tinha essa visão. Quando o grupo cresceu demais, a gente viu a necessidade de transformá-la numa empresa, para poder atender as demandas burocráticas, pessoais, essas questões dos riscos que a gente tinha, né, por conta do grupo grande. Então, em 2016, viramos agência, atuávamos com todo o turismo de aventura, trilhas, caminhadas, acampamentos, cachoeiras, rapel, atividades no ar livre, terra, ar e água, né, vamos dizer assim, remada, tudo a gente fazia. Quando foi em 2017, a gente viu a oportunidade de entrar no turismo de observação de baleia, coisa que a gente nem acreditava, às vezes que a gente nem sabia que tinha aqui no Espírito Santo. Então, foi uma oportunidade parceira ao projeto Amigos da Jubarte, do qual a gente é parceiro até hoje, né? Surgiu lá em 2017 e a gente embarcou nessa aventura e estamos aí até hoje. E como que funciona assim? Existe uma capacitação por parte do projeto para a agência realizar os passeios? Desde o início, desde 2017, existe uma capacitação tanto para as agências como para as embarcações, né, os responsáveis pelas embarcações, os capitães, né, que vão, os guias que vão atuar, os pesquisadores também que atuam junto a cada passeio, para que a gente faça um passeio seguro, dentro das regras que são exigidas, né, de aproximação, tempo, questão de segurança, tanto para quem está no barco, como para os animais ali da região. Então, existe essa capacitação, sim. Todo ano ela é feita antes do início da temporada, né, juntamente ao projeto e as outras, às vezes, algum instituto que vem representando as grandes empresas e ONGs que cuidam dessa parte da preservação das baleias. E qual que é o período, assim, de observação das baleias? Em qual período elas estão aqui no nosso litoral? Então, as baleias começam a chegar geralmente em junho e vão embora no outubro, novembro. Mas, assim, os passeios, para a gente ter uma probabilidade maior de avistamento, uma garantia de que a gente vai, né, uma chance de avistá-las, a gente começa, geralmente, no finalzinho de junho, início de julho, e vai até o dia 12, 15 de outubro. Porque, fora esse período, apesar de saber que tem baleias aqui, a chance de avistamento ela é muito pequena. Então, corre o risco de a gente fazer um passeio, vamos supor, no início de novembro, e não ver baleia, não encontrar, ter dificuldade, demorar para poder ver, e aí não é legal fazer um passeio que a gente não
não aviste, né, o nosso principal objetivo. Isso aí. E são principalmente baleias de Bart. Tem outras espécies, outros animais também que os turistas conseguem avistar? O foco é a baleia de Bart, que é a que a gente encontra em maior quantidade aqui, né? Mas existe também a possibilidade, às vezes um pouco mais rara, de encontrar baleias mink, baleia franca. Além das baleias, tem também, né, os golfinhos que adoram acompanhar o barco, tem os peixes voadores, tem aves marinhas. A gente tem um leque, né, de opções que a gente pode estar ou não, observando cada passeio. Não necessariamente vai aparecer todas essas opções no dia do passeio. Às vezes vai aparecer só uma tartaruga e as baleias, às vezes não vai aparecer os golfinhos, mas vai aparecer, às vezes, as aves que a gente vai conseguir avistar. Então, assim, a gente tem uma possibilidade grande de outras observações além das baleias. E essa parte, assim, de educação ambiental também faz parte dos passeios? Como que isso é feito, é trabalhado aí com os turistas? A parte da educação ambiental ela vem muito do projeto Amigos do Jubarte, que juntamente com a agência, né, vai um pesquisador que vai estar falando dessa parte da preservação, do cuidado aí com a baleia, ele vai estar fazendo a parte dele de pesquisa mesmo, as anotações, para poder manter esse cuidado, né, com as baleias. Então, ele vai estar fazendo essa parte, não só dentro do barco, mas às vezes fora do barco, em exposições que eles colocam em shoppings, às vezes acontece de exposição, em palestras que eles dão, capacitações que a gente faz, e é muito assim, o cuidado mesmo, de conscientizar as pessoas, né, de preservar a baleia ali, que ela já foi muito... Ela já quase entrou em extinção por conta da caça, né? Então, assim, depois desse período, ela vem crescendo anualmente, você vê a quantidade está aumentando de baleias, né? E a gente tenta mostrar a importância dessa vida, né, marinha para a gente hoje. Aí tem todo aquele cuidado que a gente já fala, não necessariamente só no passeio de observação de baleia, mas um cuidado que serve para toda a vida, né? Evitar jogar lixo no chão, no mar, separar o lixo, reciclar, que são coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, sem ser especificamente no passeio. Aí, além desses cuidados com o meio ambiente, também tem os cuidados, assim, as orientações para a saúde das pessoas mesmo, né? É um passeio longo? Que tipo de orientação é passada para as pessoas que estão interessadas em fazer o passeio? Então, ele é um passeio longo, ele dura em torno de 7 a 8 horas, né, em mar, alto mar, a gente não tem parada para banho, então, assim, é o tempo todo dentro da embarcação. Ele não é um passeio indicado para crianças menores de 5 anos e nem para idosos, justamente por conta desse tempo, e elas estão mais suscetíveis ao mal-estar, a ficar mareadas, sentir um enjoo, tontura. Pessoas também que têm labirintite, síndrome do pânico, às vezes algum problema de saúde, faz um tratamento mais específico. O médico mesmo aconselha a não fazer o passeio. A gente já teve casos de pessoas, por exemplo, que tinham um problema na visão e que não poderia tomar o vento maresia por causa do sal, né? Por causa do sal do mar. Então, ela fez a reserva com a gente. E aí o médico, ela foi numa consulta com o médico, ele falou, olha, você não pode fazer, porque tem muito, muito sal, muito mar, e não é aconselhável para você fazer. Então, assim, algumas pessoas têm uns tratamentos específicos que vão ser restritos por conta da saúde daquela pessoa, assim, né, daquele momento ali, ela não vai poder fazer, às vezes num outro momento. Pessoas que sentem enjoo, que tem enjoo no movimento de carro, às vezes um passeio de carro, de ônibus, que já sentem esse mal-estar, elas vão sentir esse mal-estar um pouco maior lá no barco, né, por conta do tempo mesmo que a gente tem. Por mais que a gente, às vezes, vai sair no mar mais tranquilo, que a pessoa, né, não vai sentir tanto balanço, mas tem gente, às vezes, um organismo mais fraco que vai sentir esse mal-estar. Às vezes a pessoa fala assim, vou tomar um Dramin, vou tomar um remedinho, mas é um passeio bem longo. É um passeio longo. A gente dá a indicação, assim, do que não fazer no dia anterior, dormir cedo, evitar comidas muito gordurosas, não ficar lendo, não ficar de cabeça baixa, olhar para o horizonte. Tem a medicação que nós, como guias e como pesquisadores, a gente não pode medicar, né? Então, assim, a pessoa tem que estar levando o próprio medicamento, de preferência que ela já tenha costume de tomar, né, para poder também não dar nenhum mal-estar. Mas, assim, mesmo seguindo todas as regras, mesmo indo ali, tipo assim, seguindo todas as dicas, tomando a medicação, tem gente que vai sentir esse mal-estar, independente das regras ou não. E tem gente que não vai sentir nada. Pode, às vezes, não tomar o remédio, pode não seguir nada, mas a pessoa ali já tem um costume, às vezes, né, de sentir esse balanço, de andar de barco, que ela não vai sentir o mal-estar. E o passeio sai da onde e que horas? É de manhã bem cedinho? Nosso encontro ele acontece às 6h30 da manhã, em frente ao Sebrae, que fica na Estrada do Sol, em Vitória.
Dali a gente navega, a gente passa as primeiras orientações, a guia conversa um pouquinho, o pesquisador, né? E aí a gente embarca. A partir do embarque são de 2 a 3 horas de navegação, onde a gente começa os avistamentos. Aí vê um grupo, depois vê outro, às vezes vai ter um grupo mais curioso que vai querer se aproximar do barco, às vezes vai ter um salto, às vezes não. Não é todo passeio, nenhum passeio é igual. Cada passeio ele é único e diferente. Então, assim, tem vezes que vai ter um grupo com 10 baleias e nenhuma delas vai saltar. Às vezes vai ter um grupo com 2 baleias e as 2 vão querer saltar. Então, assim, cada passeio ele é diferente e ele é único. Então, viu lá os grupos, aproximou, viu, né? Passou o tempo lá de observação, a gente retorna. E aí a gente chega em terra próximo às 14 horas. Então, pode ser, às vezes, que o passeio finalize antes, dependendo de como foi o dia, dependendo de como tiver a situação do mar, né? E pode ser que a gente retorne um pouquinho depois. Esse ano, por exemplo, teve passeios que chegaram por volta de 13h30 e teve passeios que chegaram 14h30. Então, vai variando nessa média de tempo. E as baleias, então, elas andam em grupos. Tem bebê ali no meio também. Então, julho, geralmente são os adultos que estão chegando, ainda não tiveram os filhotes, são aqueles que estão se exibindo para poder fazer a reprodução, né? E aí, quando chega mais no mês de agosto, setembro, a gente já tem a presença dos filhotes também. Às vezes vai ter os filhotes que vão nascer em julho, tem também, às vezes acontece, né, de vir um pouquinho antes. Mas, normalmente, a setembro e outubro tem os filhotes que nascem, que vão estar ali geralmente próximo da mamãe para poder aprender, estão aprendendo ali, né, a nadar, a amamentar, para poder voltar para a Antártida. Elas saem da Antártida, então. Isso. E vêm ter seus filhotes aqui, porque aqui nesse período, apesar de inverno pra gente, mas as águas aqui são mais quentinhas do que elas terem os filhotes lá. Pois é, pra gente a água já é gelada. Imagina da Antártida. E assim, o que os turistas mais gostam de ver? Quais os momentos que as pessoas mais se emocionam durante os passeios? Acho que todo mundo vem com a expectativa do salto. Né? Todo mundo, eu quero ver o salto, né? Quero que ela se aproxima. Mas, às vezes, mesmo sem o salto, aquelas pessoas que têm um sonho, né? Às vezes a pessoa tem um sonho, quer ver a baleia de qualquer jeito. Só dela passar a nadadeira, assim, ou a caudal, a pessoa já chora, já se emociona. Mas quando vem o salto, acho que o salto é a expectativa que todo mundo tem. Mas, infelizmente, a gente não consegue garantir que todo passeio vai ter um salto, né? Infelizmente, a gente não tem esse controle, né? Mas, porque elas estão em ambiente natural. Então, assim, é o ambiente delas, elas fazem o que elas querem, a gente tenta não interromper o percurso para poder deixá-las livres mesmo, à vontade ali no ambiente delas. E até mesmo para não interferir aí, né? Não causar algum risco. Nenhum risco para elas e nem para a gente que está no barco, né? Que às vezes a gente vê, o pessoal vê muito acidente, às vezes fora. Então, assim, a gente tenta, dentro da capacitação, tudo isso a gente aprende como se aproximar, como que faz, tipo assim, não vai perseguir a baleia, não vai fazer com que ela se sinta ameaçada para não trazer risco principalmente para a gente, né? Ali do barco, mas também para eles que estão ali no mar seguindo o caminho deles, o percurso deles. E a embarcação chega bem pertinho dos animais? A gente tem regras de aproximação e tempo de avistamento, para não incomodar também. Mas as baleias às vezes não respeitam, né? Porque elas às vezes quebram um pouco as regras. Então, às vezes, elas vão se aproximar. E aí tem também todo aquele cuidado, se ela se aproximar, como que a gente faz, né? O barco não pode sair correndo para, né, não causar também nenhum risco. Então, já teve casos da baleia passar embaixo do barco, né? Então, ela fugiu totalmente das regras. Ela que veio e passou embaixo do barco. O povo tem medo do barco virar. Tem que esperar ela passar para poder a gente sair com o barco também. Pois é. Então, tem as regras. Ela chega pertinho. A gente tem o nosso... Mas nossa distância também para onde ela fica, a gente consegue ver, porque elas são bem grandonas. Então, não precisa ficar tão pertinho. Quantos metros, assim, tem uma baleia adulta? Tamanho de um ônibus. Nossa! Então, imagina, deve dar um medo, né? Dá passar embaixo do barco. Imagina se um ônibus saltando do tamanho. Levinho, né? E a capacidade da embarcação, né? São mais ou menos quantas pessoas? Que tipo de embarcação? Então, a embarcação que a gente utiliza hoje, elas são barcos de madeira, estilo barco de pesca, né? Que seguem todas as normas e exigências que a capitania pede, questão de documentação, de equipamentos. São barcos que já têm, como é que fala? Rotina, eles já têm costume de fazer atividades em alto mar, não só de baleias, porque eles atuam em outras áreas também. Então, são barcos seguros para esse tipo de passeio. Apesar de que, às vezes, não são barcos tão confortáveis como um barco de turismo que a gente gostaria de ter. Mas, assim, aqui no Espírito Santo, a gente enfrenta essa dificuldade em relação à embarcação, porque não é qualquer barco que pode ir fazer esse passeio, não é qualquer documentação, tipo assim, não é, quero fazer um passeio de lancha. Lancha aqui no Espírito Santo
é difícil para poder fazer esse tipo de passeio, né? Por conta da documentação que é exigida, dos custos também, porque as embarcações aqui é o nosso maior custo. O nosso passeio, ele acaba sendo de custo elevado justamente por conta das embarcações que são restritas. A quantidade de embarcação que tem são poucas para poder atender a demanda que a gente teria, vamos dizer assim, né? Se fosse comparar, cada agência quer trabalhar com uma embarcação, às vezes é difícil, né? Por conta disso. Hoje em dia até tem chegado mais opções, né? Mas ainda esbarram na questão da documentação. Ah, não pode, tem que esperar, tem que fazer todas as exigências que a capitania pede, né? Para poder fazer um passeio de forma segura, né? Para poder não ter nenhum problema, caso venha acontecer algum acidente em alto mar. Então, assim, as embarcações que a gente utiliza hoje, na média de 20 pessoas, dependendo da situação, dependendo do dia, da disponibilidade, a gente consegue uma embarcação maior que atende até 27, 30 pessoas, né? Então, geralmente, na média de 20 pessoas por embarcação. E os passeios são mais aos fins de semana? Nossa previsão é sextas, sábados e domingos, até dia 12 de outubro, né? E vai variar assim, conforme cada dia a condição. Às vezes vai ter condição de saída na sexta e no sábado e no domingo não tem. Às vezes vai sair na sexta, no sábado e no domingo não. Às vezes não sai dia nenhum. E às vezes sai todos os dias, né? Por exemplo, o que acontece? Quando você faz uma reserva, você vai escolher a data, vai fazer lá seu pagamento, vai estar tudo certinho. E aí a gente vai falar bem assim, olha, agora você vai aguardar até o dia anterior para a gente confirmar se esse passeio de fato vai acontecer. Hoje, por exemplo, a gente está monitorando a previsão do final de semana. A gente vai acompanhando durante toda a semana para ver como é que fica a previsão. Se fosse para ter passeio durante a semana, essa semana não teria, por conta da frente fria que chegou. E aí ela vem trazendo vento sul, ondulação alta. Tem dias que tem onda de 2,5 metros, 3 metros. Então, se fosse até sexta-feira, a gente sabe que não teria o passeio. Sábado e domingo, a gente está com a previsão ainda para mudança. Então, a gente ainda não pode confirmar nem cancelar. Porque se eu falo hoje bem assim, ó, previsão de sábado tá bom. Pode ser que amanhã, quinta-feira, a previsão fique ruim e eu tenho que cancelar. Então, a gente aguarda até o dia anterior, por exemplo, reservou para o sábado, na sexta-feira eu vou entrar em contato com você e falar, olha, seu passeio está confirmado, as orientações são essa, amanhã a gente se vê lá no Sebrae. Ou então eu vou falar assim, olha, infelizmente a condição de amanhã, a previsão é de vento sul tanto, a ondulação está 2,5 metros, não dá para poder sair. Você tem interesse em remarcar o seu passeio para uma outra data? A gente vai verificar as possibilidades de data, de remarcação. Não sendo possível remarcar, não posso remarcar, eu sou turista, só vim para passeio no sábado, não posso fazer no domingo, não posso fazer na semana que vem, não posso fazer no mês que vem. Aí a gente cancela a reserva e estorna o pagamento. Porque assim, não é culpa deles, também não é nossa, né? Mas assim, a gente fala que para quem vem de fora, a gente já tenta avisar isso tudo com antecedência, né? Porque é complicado, a pessoa se organiza, sai lá de São Paulo, às vezes sai do... Tem gente que veio do Amazonas, tem gente que vem de longe. Aí se programa, passagem, hospedagem, alimentação, tudo para poder vir, às vezes só pelo passeio. E a gente fala, ó, você sabe que tem o risco de você não fazer o passeio, né? Porque a gente vai ter que esperar. Eu não consigo te dar antecedência, assim. As condições da natureza é difícil prever. É difícil, assim, pode acontecer de ter um alerta da Marinha e, ó, nenhuma embarcação sai. Então, a gente também não consegue sair. Então, isso tudo a gente deixa, tem tudo escrito quando a pessoa vai fazer a reserva. Mas a gente, às vezes, reforça, porque para a pessoa saber que existe esse risco de não ter o passeio no dia que ela escolheu. E você comentou algo que eu ia te perguntar sobre os visitantes, né? A maioria vem aqui do Sudeste, tem muita gente aqui do Espírito Santo mesmo, de outros estados. Tem muita gente do Sudeste, muita gente de fora procura o passeio. Eu acho que mais gente de fora do que gente do próprio estado. Apesar de que tem também, né, pessoas do estado. Às vezes as pessoas do estado ainda não sabem da existência do passeio, não sabem quem procurar, não sabem aonde, né, fazer o passeio. Então, às vezes sabe que tem a baleia porque viu no jornal passando, mas às vezes não sabe onde ir, como procurar, como fazer. Tem gente que quer fazer, às vezes, em Guarapari, quer fazer em Vitória, quer sair de Vila Velha, então, tipo assim, não sabe como que eu faço, quem eu procuro, né? Mas a gente recebe muito turista de fora porque, como é um turismo que está ganhando proporção a cada ano que passa, já tem na Bahia, né? Já existia na Bahia muito antes de existir aqui esse turismo. Então, às vezes, as pessoas não querem ir para a Bahia por conta da dificuldade de chegar lá, porque às vezes aqui é mais perto, né? Dependendo da localização onde ela vai sair. E aí começam a nos procurar. E aí começam a vir pessoas de outros estados, às vezes de outros países também, que a gente já recebeu pessoas de outros países, pessoas que às vezes moram fora, que vão passar férias aqui, então traz marido, filho, chama pai, mãe para poder fazer o passeio com a gente. E assim, como você falou, muita gente não sabe que
Existe a possibilidade do passeio de observação de baleias, né? O povo tem o costume de falar que aqui no Espírito Santo não tem as belezas tão divulgadas assim para fora, né? O que você pensa sobre que acaba sendo a realidade? Eu acho que de certa forma sim, né, é a realidade, mas é aquilo também que acontece, eu acho que de forma geral. Às vezes as pessoas do próprio estado procuram fora, em vez de procurar no olhar próprio. o que tem disponível na hora de Exatamente. pesquisar, né? E às vezes também, assim, o que eu vejo muito assim, a pessoa dá muito mais valor ao que tem fora do que ao que tem dentro. E principalmente em relação ao valor. Porque assim, nosso valor ele não é um valor, como eu falei, ele não é um valor baixo por conta dos custos que envolvem toda essa organização, questão da embarcação, dos guias, pesquisadores, tudo que envolve ali, ele acaba sendo um passeio caro porque também não tem tanta questão de embarcação, assim, não tem um leque de embarcações para a gente ter concorrência, de certa forma, de valores também. Então, o passeio daqui tá muito caro. Eu não vou fazer o passeio aqui. Então, acontece também muito disso, assim, das pessoas não fazerem o passeio, às vezes mesmo sabendo, por conta dos custos. Eu acho também que é um passeio caro, assim, sendo bem sincero, eu acho que é um valor que, às vezes, para uma família, para uma pessoa que quer levar, às vezes, pai, mãe, 2 filhos, fica um valor muito caro, né? Então, assim, tem esse ponto também. Mas eu acho que falta um pouco, talvez, da divulgação, né? Apesar de estar melhorando, já tem, né, desde 2017 para cá, a gente percebe que vem melhorando a cada ano, mas acho que falta um pouquinho mais. E quanto que é esse passeio? Assim, tem, por exemplo, tem uma meia para crianças, algo assim? Então, a gente não trabalha com a meia entrada, né? Nem para idosos, nem para criança, né? A gente não trabalha com o meio de estudante. Mas a gente tem um valor um pouco abaixo para crianças de 6 a 12 anos, e aí tem um valor a partir dos 13 anos, que aí é independente da idade, né? Mesmo sendo idoso, sendo adulto, né? Entra nessa faixa de valores. Fala valores? Pode falar. Então, em 2025, né? Fala por ano, porque às vezes a pessoa vê esse vídeo depois e acaba achando que é do ano. Então, em 2025, nosso passeio está custando R$ 420 por pessoa, sendo que no caso das crianças de 6 até 12 anos, 370 cada uma, e abaixo de 5 anos a gente não aconselha levar, né? Justamente por conta do que eu falei, da questão do tempo, da questão do mal-estar que pode causar. Crianças também, elas ficam entediadas com mais facilidade. Se o adulto já fica, às vezes, nesse período que não vai ver baleia ali, né, aquelas 2, 3 horas de navegação, por mais que tenha ali uma pessoa falando, né, o pesquisador, o guia vão estar falando algumas coisas, mas a criança ela vai ficar entediada mais fácil, vai querer ir embora logo, não vai querer ficar. Se ela começar a passar mal, é uma preocupação para os pais que estão ali, né? Meu filho está passando mal, né? Eu quero ir embora logo. Então, assim, acaba que por isso não é aconselhado. Gestantes também, eu não cheguei a falar antes, mas gestantes também a gente não leva no passeio por conta dos riscos, por conta, tipo assim, já de mal-estar, que já é normal numa gestação, e aí tem o risco dela passar mal lá, tá longe da costa, né, pra gente retornar. Então, gestantes também a gente não leva no passeio. São cerca de 30 quilômetros da costa, é isso? Isso, se for em quilômetros, seria cerca de 30 quilômetros navegando É alto mar. E, Giliane, você como turista, você como viajante, né? Até mesmo no início da agência, né? Você comentou que era uma agência de turismo de aventura, você chegou a conhecer vários pontos aqui do estado, né? Você pode destacar alguns pra gente? Quais que são os seus favoritos? Então, antes da pandemia, a gente trabalhava com todo tipo de turismo aqui do estado, assim, né? Ar, terra e água. Então, a gente fazia muita coisa, muita atividade. Eu me encanto muito com o Caparaó, região do Caparaó, região das cachoeiras, Pico da Bandeira. Então, assim, a gente fez muito Pico da Bandeira antes também da pandemia, né? Mas, assim, eu gosto muito do Caparaó. Aqui, hoje eu busco atividades que possam envolver minha filha, né? 5 anos, então pequenininha, né? Mas, assim, Morro do Moreno, que a gente fez muito. Essa pegada de natureza, assim, pessoal que gosta muito de remada, a gente fazia muito remado, né? Para quem gosta, tem as opções, né, de pôr do sol, nascer do sol, é muito bonito, né, essa vista do mar, né, não só do passeio de observação de baleia, porque a gente não pega nascer do sol e pôr do sol, mas quem vai para o mar, às vezes, no nascer do sol, pôr do sol, lua cheia, consegue ter um visual bem bacana, que às vezes não tem ideia, né, de como é, estando aqui, né, de fora, assim. Mas tem muitos destinos que a gente fez aqui no estado também, região de Pancas, né, que tem alguns. Hoje tem a tirolesa lá, pro pessoal que gosta, né, dessa aventura nas alturas, não é muito meu foco, mas o pessoal que gosta da aventura nas alturas tem a tirolesa lá, que é bem bacana. Guarapari, para praias, né? Muitas praias, mais de 50 praias. Então, às vezes a gente
fazia uma caminhada que pegava circuito de várias praias para o pessoal conhecer, né? Não dava para parar em todas, era mais uma caminhada mesmo. Então, esse circuito das praias em Guarapari também é bem legal. E, Giliane, você pode, então, falar como que as pessoas podem conhecer aí a agência? Pode falar @ de rede social, ou telefone, né? Ou site, ou os canais de venda ou de contato para tirar dúvidas aí sobre os passeios. Tem o nosso Instagram, que é @avesvoandoalto. O Aves, o pessoal fala, nossa, Aves, mas o que tem a ver com baleias? Né? O Aves, ele é uma abreviação de Aventureiros do Espírito Santo. Então, por isso, né, na época, 2013, surgiu esse nome. Legal. Como abreviação, então era Aves Aventureiros do Espírito Santo. E aí, como a gente começou a voar para outros lugares, outros estados, né, ganhou esse slogan do Aves Voando Alto. Então, assim, a gente tem o Instagram, que é o @avesvoandoalto. Lá eu respondo as mensagens, direciono às vezes pro WhatsApp, que é mais fácil, né, um contato mais rápido. Tem o nosso site, que agora eu não vou saber falar ele, porque ele já aparece lá, mas eu não sei ele de cabeça, porque ele aparece já para reserva. Mas pode também entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 27 99980 0413. Aí eu também atendo, direciono para o site de reserva, tiro dúvida, mando áudio, mando foto, mando vídeo. E aí vai falar comigo mesmo, tanto no Instagram como no WhatsApp. Beleza. E o nosso podcast está ficando por aqui. Antes da gente finalizar, fica com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E é isso, o podcast de hoje fica por aqui. A gente aprendeu bastante sobre como que funciona, então, né, os passeios credenciados de observação de baleias de Bart com a Giliane. E é até outubro mesmo que vão estar acontecendo os passeios aqui, né? Isso. E você está convidada a fazer um passeio com a gente, para você conhecer. Vamos marcar certinho o dia que você pode, né, gente? Para você estar fazendo esse passeio, estar vivendo essa experiência
pessoalmente com a gente. Ai, obrigada. E o Destinos ES de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição. ES Brasil. Destinos ES.